nunca dizia afirmativamente qual era o número exato. Diz aproximadamente, mais ou menos. Então, aproximadamente 500 irmãos em 1 Coríntios, capítulo 15. Porém, os que ficaram em Jerusalém para o dia de Pentecoste, quando todos foram cheios do Espírito Santo, foi aproximadamente 120, quase 120. Mas quando Pedro, no capítulo 2, 3 de Atos, inicia a evangelização, a sua mensagem contundente, forte, uma mensagem que transtornava vidas. Quantas pessoas foram inicialmente convertidas? Quase 3 mil almas. Olha que rapidez de multiplicidade da igreja. E crescia a igreja. Mas nosso assunto não seria crescimento da igreja. Mas só para dar um exemplo, antigamente, eu não sou velho, estou chegando aos 60, mas trabalho no Evangelho há 40 anos. Eu pude perceber que há 30 anos atrás, um crente da Assembleia de Deus, claro que é no Brasil, ganhava 117 pessoas para Jesus. Imaginou o crescimento da igreja há 30 anos atrás? Como crescia a igreja? Porque todo crente era pregador. Por isso, naquela época, podia cantar que não precisava estudar teologia, porque todo crente era pregador. Hoje já precisa estudar teologia. Bom, e veja que este crente ganhava 117 pessoas para Jesus. Hoje, no Brasil, precisa de 150 pessoas por ano para ganhar uma pessoa para Jesus. Estou falando em realidade brasileira. Por exemplo, eu fui pastor em Los Angeles por 6 anos e em 3 anos conseguimos batizar 5 novos convertidos. E paz, meus irmãos, como pode ser isso? Quando chega no Brasil e ouve, e alguém pergunta, em 3 anos eu consegui batizar só 5 pessoas, e eu já achava isso um milagre. Muito grande, porque não vamos conversar sobre essa parte de transculturação, de imigração, mas é bem diferente a igreja no contexto americano onde nós estamos. Então vimos aí, no ponto 2, a igreja no projeto e plano de Deus, passado, presente e futuro. Vamos para o próximo item, tenho que correr, tenho pouco tempo hoje de manhã e à tarde. Nós temos o item 3, os lados da igreja. A igreja, ela tem 2 lados, o lado visível e o lado invisível. O lado visível da igreja é o empresarial, organizacional. Esta igreja precisa de tax ID, no Brasil seria CNPJ, personalidade jurídica, precisa registrar seus estatutos. Então essa é a igreja visível. Ela precisa de um rol de membros, de um cadastro de membros para rolar os seus membros. Esta é a igreja visível. Ela precisa de segmentos, de equipes, de departamentos, etc. Esse lado é estrutural da igreja. Esta é a igreja denominacional, organizacional. É a igreja visível. Porém, a igreja invisível, que se relaciona com a igreja visível, portanto, a invisível e visível estão juntas ao mesmo tempo, ela compreende um outro aspecto, aquele de quem Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 12, e que todos nós fomos batizados em um espírito, quer judeus, quer gregos, ou seja, não há distinção, discriminação, acepção de pessoas. Todos fomos batizados, inclusos, imersos, inseridos no contexto do organismo vivo que se chama igreja. Esse aspecto é invisível. É o crente salvo, é o crente remido, é o crente que tem o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Isso não quer dizer que toda igreja, se nós temos arrolado 2.000 membros em nossa igreja, e que todos serão arrebatados e salvos. Não. Porque
porque é a igreja visível e invisível ao mesmo tempo. Se usássemos a linguagem que os discípulos usaram, nós trabalhamos com o joio e com o trigo. Trigo, né? Com o joio e com o trigo. Nós trabalhamos com ovelhas e bodes. Nós temos na igreja os bodes e não podemos expulsá-los, tirá-los para fora. Eles são úteis. Salomão chegou a dizer em Provérbios que as cabras ou os bodes são para os serviços mais duros. Então, quando o pastor sabe utilizar no aspecto organizacional a igreja no seu lado visível, o que ele faz? Pega os cabras, é uma linguagem nordestina, pega os bodes e dá serviço para ele, para cansar ele, para ele não dar trabalho ao pastor, para ele não falar mal do pastor, para ele não murmurar da administração do pastor. Então ele trabalha. Quando chega à noite, ele está cochilando no culto, porque trabalhou durante o dia e ele tem as tarefas mais difíceis, são os bodes, e são úteis, né? Então nós fomos enviados também no meio de bodes, não só de ovelhas. Nós não lidamos só com ovelhas. Eu, como já disse aos irmãos, mais de 40 anos de pastorado, eu fui consagrado, é um mistério de Deus e um privilégio, aos 17 anos. Aos 18 já pastoreava igreja. Então eu lido muito com gente, com povo, e não é fácil. Se nós tivéssemos que, e eu pude ouvir, e ontem eu chorei bastante aqui, me emocionei com as preleções feitas, vimos ali o perfil do pastor, a visão do pastor. Todos nós estamos inclusos, né, nessa visão do pastor. Ontem eu pude ouvir o pastor Elber, quando ele falava dos paradoxos da família do pastor, né? E eu gosto muito de falar sobre esse aspecto, porque o pastor, eu, por exemplo, estou chegando aos 60 anos, praticamente 60 anos. Agora é que estão me chamando de idoso. Até poucos dias atrás me chamavam de menino. Então, da agora em diante, eles vão dizer que eu preciso me jubilar, porque os cabelos já estão ficando brancos. Quando não eram brancos, pastor Eduardo, pastor Socorro, né, eles diziam que eu precisava amadurecer. E agora eles ficaram brancos. Vamos dar um jeito de jubilar o pastor Eliel, porque ele é bastante velho, cansado. Então são os paradoxos, né? Quando a esposa atua na igreja, trabalha ativamente na igreja, alguém diz, olha, só a mulher do pastor trabalha. Quando ela também é inibida, é introvertida, ela não participa muito, alguém diz, mas não é possível. Será que essa mulher não pode nem ajudar o marido? E aí, sucessivamente. Vamos deixar esse caso para uma outra hora, quando falar sobre teologia pastoral. Então estamos vendo os dois lados da igreja, visível e invisível. Vamos para o tópico número 4, eu estou correndo um pouco, e aí nós vamos encontrar 3 povos na Bíblia. E agora vamos pedir ajuda aos irmãos. Quem são esses povos? Número 1, judeus. Número 2, gentios. E número 3, igreja de Deus. Tem gente hoje vivendo um modismo que se chama messianismo. Já estamos vendo na igreja castiçais, menorais, está faltando só o quipá, porque em termos de classificação de ofícios, nós já temos hoje um patriarca, né? Que antes não era só a satisfação de ter pastor, agora veio o bispo, depois do bispo veio o apóstolo, e agora nós estamos chegando na era do patriarca, né? Então, muita gente quer transformar a igreja cristã de hoje numa igreja messiânica, irmãos, onde a ceia é celebrada com pães asmos. Ora, nada a ver com a nossa liturgia, com a nossa doutrina, com o nosso sistema. Nós não somos nem totalmente calvinistas, nem seguimos outras correntes, né, de Wesley e de Lutero. Nós somos mais armenianistas, de acordo com a nossa doutrina fundamental das Assembleias de Deus no Brasil. Porém, nós não podemos viver um judaísmo em nossos dias.
Já tem crente hoje celebrando o sábado. Já tem crente hoje celebrando a Páscoa nos moldes dos judeus. Judeu é judeu, nós não somos judeus. Gentil é gentil, nós não somos gentil. Número 3, nós somos hoje a igreja de Deus. O que é a igreja de Deus? O conjunto de salvos, remidos, transformados entre judeus e gentios. Isso é a igreja de Deus. E toda vez que nós lemos um texto, os irmãos sabem que eu estou falando a eruditos, a estudiosos, a teólogos, que quando se faz a leitura de um texto, tem que se observar o contexto, para não se achar um pretexto. Ora, texto, contexto. E quando se tem o texto, nós encontramos ao mesmo tempo a aplicação quanto ao povo. Então tem gente aplicando uma mensagem bíblica da palavra de Deus, que é a judeu para gentio, ou de gentio para a igreja de Deus. Não, igreja de Deus é igreja de Deus. Por exemplo, se eu prego falando sobre Jeremias, quando ele fala que desceu a casa do oleiro, essa aplicação não é para a igreja. Essa aplicação não é para os gentios. Essa aplicação é para o povo de Judá. Agora, posso, claro, usar a figura do oleiro, a figura do barro, mas nós temos que ver a origem da mensagem, a que se dirige, a que tipo de povo. Aí temos judeus, gentios e igreja de Deus. Por exemplo, quando Jesus voltar, ele voltará para estes povos distintamente. Para os judeus, Jesus virá como libertador. Ele virá como Messias, como libertador. Para os gentios, ele virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Para a igreja, Jesus virá como noivo, a encontrar-se com a noiva, que torna-se a esposa no arrebatamento da igreja. Quando lemos, por exemplo, eu estou citando rapidamente, para aproveitar bem o tempo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, eu vou parar aqui para poder ler com mais cuidado aí. O que é que vamos encontrar em 1 aos Tessalonicenses acerca da igreja? Vamos lá. Vamos encontrar ali os mortos que ressuscitarão primeiro, não é? Deixa-me ver qual o versículo que precisa ser lido, e vamos ver que ali existe também etapas de povos. Etapas de povos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, deixa-me ver o versículo 16. Exatamente. Pode ler, por favor, pastor? Por favor. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Foram lidos os versículos 16, 17, 1 Tessalonicenses 4. O que temos aqui? Novamente são 3 povos. O que é que diz o versículo de número 16? Porque o mesmo Senhor, não outro, é o Jesus que salva, o Jesus que virá para os judeus como libertador e Messias, o Jesus que virá como